Olá amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar de Bruno, ex-goleiro do Flamengo que poderia ter sido o goleiro da seleção brasileira. Mas as decisões erradas e atitudes horríveis o fizeram ser odiado por todas as torcidas, e nunca mais conseguiu voltar ao futebol. Bruno Fernandes das Dores de Souza, mais conhecido como Bruno, nasceu em Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, em dezembro de 1984. O ex-jogador nunca teve uma boa estrutura familiar. 3 meses depois do seu nascimento, ele foi abandonado pelos pais e acabou criado pela avó paterna em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os pais do jogador e o irmão foram morar no Piauí. Os pais de Bruno se separaram poucos anos depois, em 1988. Bruno só voltou a encontrar a mãe em 2006. Em 1996 sua mãe, Sandra, atirou 5 vezes em uma mulher, sendo que nenhum dos tiros acertou o alvo. Sandra teria discutido com a mulher após consumirem cocaína em uma festa. A mãe do jogador foi denunciada pelo Ministério Público por tentativa de homicídio, mas nunca foi presa. Em 2005, Sandra e seu companheiro na época foram acusados de fraudar documentos de um terreno na Bahia. Já o pai do jogador, Maurílio Fernandes das Dores de Souza, foi acusado de furto e teve prisão pedida 7 vezes. Maurílio morreu em 2008. O irmão de Bruno, Rodrigo Fernandes, foi preso por roubo em Teresina, no Piauí. Aos 12 anos de idade, Bruno, que não tinha dinheiro sequer para pagar a passagem de ônibus, entrou para o mundo da bola. Começou nas categorias de base, do tradicional Venda Nova, por onde já passaram grandes jogadores famosos, Fred e o próprio Euler. Antes de virar profissional, jogou no Santa Cruz de Minas Gerais, lá em Belo Horizonte e no Tombense da cidade de Tombos. Não há registro na Federação Mineira, mas Bruno já teve passagem rápida pelos juniores do Cruzeiro, onde foi dispensado por indisciplina. O Bruno chegou para as categorias de base do Atlético Mineiro em 2002. Ganhou destaque e subiu para o time profissional em 2004. A sua estreia se deu no ano seguinte. Durante o Campeonato Brasileiro de 2005, no empate de 1-0 com o Internacional, graças a uma interessante associação de fatos, a suspensão de Danley, o goleiro titular, e a ausência de Diego Alves, hoje goleiro do Flamengo, que na época era o reserva imediato que havia sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Não havendo ninguém, o escolhido foi Bruno. Pouco depois ele foi efetivado na posição para a partida contra o Juventude em agosto de 2005. Agora veja só, em setembro desse mesmo ano, Bruno se envolveu numa confusão em frente à Escola Estadual Pedro Alcântara de Nogueira, em Ribeirão das Neves, e passou a noite detido na 10ª Delegacia Seccional do município da região metropolitana de Belo Horizonte. Bruno foi acusado de agressão por um estudante, que segundo o jovem torcia para o Cruzeiro. O goleiro atleticano deu 2 tapas na sua cara após ouvir uma crítica e não ter gostado nada dela. Apesar do rebaixamento do Atlético Mineiro para a Série B do Brasileirão de 2005, Bruno terminou o ano recebendo o troféu Tele Santana como o melhor goleiro e sendo eleito o segundo melhor goleiro do Brasileirão pela revista Placar. Em fevereiro de 2006, nova confusão fez com que Bruno terminasse na delegacia. O goleiro foi detido pela polícia militar acusado de manobras perigosas com o automóvel Honda Civic e, segundo o boletim de ocorrência da PM, o então camisa 1 do Galo não gostou de ser advertido, e foi levado para a 10ª seccional, onde foi autuado por desacato. O goleiro perdeu 7 pontos na carteira de habilitação e teve o seu documento de direção apreendido. Depois de uma passagem relâmpago saindo do Galo, ele ficou 3 semanas no Corinthians. Isso mesmo, 3 semanas. Saiu de lá por um caso de indisciplina. Ficou alguns meses parado e então acertou com o Flamengo. No Flamengo, Bruno alcançou o seu estrelato e muita aparição na mídia depois de defender 2 pênaltis na final do Carioca de 2007. Em 2009, Bruno se envolveu com a modelo Elisa Samúdio e a moça engravidou. Bruno não queria criança, a modelo foi pressionada várias vezes para o aborto, o que não aconteceu. Um ano depois, a modelo desapareceu, e Bruno foi acusado de sequestro e participação no assassinato da modelo. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado.
Bruno foi condenado junto com outros acusados de participação no homicídio por 22 anos e 3 meses de prisão. Ele foi preso em 2010, e no dia de sua prisão ele tinha em mãos uma proposta milionária do Zenit da Rússia. O goleiro jogou tudo fora. Preso em 2010, ele foi condenado junto com os outros a 22 anos e 3 meses de prisão, porém em 2019, ele foi solto para cumprir a pena num regime semi-aberto. Em 2014, ainda na cadeia, assinou um contrato com o Montes Claros, clube que disputava a segunda divisão do Campeonato Mineiro. Porém, a justiça negou o pedido de Bruno para exercer sua atividade como jogador de futebol, visto que, segundo o juiz, atividades de um atleta profissional são incompatíveis com a legislação de trabalho externo para presidiários. Em 10 de março de 2017, após conseguir um habeas corpus por uma limiar preferida pelo ministro da Justiça Marco Aurélio Melo do STF, Bruno foi confirmado como novo reforço do Boa Esporte Clube de Varginha. Depois da confirmação da sua contratação, as redes sociais do Boa Esporte foram massacradas por processos de internautas. Mesmo recebendo essas críticas, o clube confirmou que o negócio estava feito e que não cogitava voltar atrás na decisão. Além disso, alguns dos patrocinadores do clube admitiram que deixariam o clube caso Bruno fosse mesmo contratado. Porém, Bruno foi contratado e diversos patrocinadores deixaram o clube. 2 dias depois do anúncio da contratação do goleiro, o site oficial do clube Boa Esporte foi hackeado. Um protesto anônimo no lugar da página oficial do clube. Apareceram mensagens acusando o Boa Esporte de apoiar diretamente o feminicídio. No mesmo dia, o clube divulgou uma nota oficial assinada pelo presidente Rony Moraes da Costa se defendendo das críticas. O comunicado do diretor do clube disse o seguinte: nenhum crime conforme a legislação brasileira e perante a lei de Deus foi cometida pelo Bom Esporte. O que estamos tentando fazer é a justiça ajudando um ser humano. 5 partidas depois, Bruno voltou para a prisão e encerrou a sua passagem no clube. O Bruno tentou retomar a carreira também no Poços de Caldas, no Rio Branco do Acre e no Atlético Carioca. Nunca conseguiu paz para retomar a carreira. Por onde ele passava, protestos o seguiam, e o clube perdia patrocinadores que não queriam a marca envolvida com a imagem de Bruno. Ele anunciou a sua aposentadoria como jogador de futebol em 13 de julho de 2021. Aos 36 anos, se dedicando agora à carreira de investidor. Bruno talvez mereça uma segunda chance, mas Elisa Samudio também gostaria de uma oportunidade de continuar a vida.